Olá pessoal, eu sou Fabiana. E eu sou Fernanda Gutierrez, médica veterinária da DrogaVet, e este é o Clinicast. Estamos em nosso terceiro episódio e contamos com a presença, mais uma vez, do Dr. Luiz Fernando de Moraes, médico veterinário, nutricionista, professor, palestrante e coordenador de diversos cursos e pós-graduação na área de dietas e nutracêutica. Muito obrigado, perfeito. E hoje o tema é movimento sem dor, suporte nutracêutico para a saúde articular. Dr. Luiz, vamos começar falando quais são as principais doenças osteoarticulares, as mais comuns? A mais comum é a osteoartrose e a osteoartrite, que infelizmente tem uma altíssima incidência tanto em cães quanto em gatos. Ao contrário que muitos colegas pensam, por exemplo, 80% dos gatos acima de 8 anos apresentam osteoartrose. 80%. E muitas vezes isso não é diagnosticado. E os cães não chegam a ficar muito atrás dos felinos. Só que o cão ele manifesta mais a sintomatologia da dor. Então é mais visível no cão do que no gato. Mas é uma doença com uma incidência absurda e causa principalmente uma morbidade. E dessa morbidade acaba evoluindo, infelizmente, em grande parte das vezes, para um quadro altamente triste, que o tutor acaba tendo, por exemplo, uma opção por eutanásia. O animal não se locomove, ele começa a fazer as necessidades, urina, fezes nele próprio, então começa a complicar toda a dinâmica. O animal acorda à noite com dor, ele não consegue levantar, o tutor tem que levantar à noite. Então isso acaba gerando um quadro muito complexo, tá? Em termos de afetar toda a saúde da casa. Então, é uma condição que leva a essa morbidade e o paciente ele começa a perder a dependência, ele perde a sua dependência. Ele tem o que a gente chama de um quadro que ele vai necessitar completamente do tutor para fazer as suas funções. Isso muda toda a rotina da família, né? Totalmente. É um quadro altamente complexo, muito complicado. Eu vejo com uma das causas de uma incidência altíssima e a gente pode utilizar estratégias preventivas. Isso é o mais importante. Super legal. E o doutor falou também dos felinos, né? É super importante o tutor dos felinos ficar observando a rotina deles, como ele se apresenta, né? O gato, por exemplo, que ele pula, ele deixa de pular, fica atento. Não está saltando mais como saltava. Então, são alguns sintomas, são mais tênues, mas estão presentes também na espécie felina. E quais os nutracêuticos que podem auxiliar no tratamento dessas patologias? Então, antes de falar sobre os nutracêuticos, é interessante a gente ter um entendimento do que está por trás de um processo degenerativo osteoarticular. Como qualquer doença, o processo é o mesmo. Então, nós temos na base do desenvolvimento de qualquer tipo de doença que a gente chama crônico-degenerativa, como base um quadro inflamatório e oxidativo. Então nós temos uma inflamação e um estresse oxidativo associado. Essa inflamação e o estresse oxidativo acabam levando à morte das células. Por exemplo, nas articulações, na cartilagem, nós temos uma célula que chama condrócito. O condrócito, ele é bipolar, porque ele pode fazer a matriz do proteoglicano da cartilagem, mas se ocorrer um processo inflamatório, ele começa a literalmente colocar fogo na cartilagem, a destruir a cartilagem, secretando, por exemplo, metaloproteinase de matriz, que são verdadeiros Pac-Mans que vão comendo a estrutura do colágeno. Então, qual que é o objetivo do tratamento de uma osteoartrose? É o aumentar os fatores anabólicos e reduzir os fatores catabólicos. Para isso, em primeiro lugar, eu preciso controlar o quadro inflamatório. A evolução, como qualquer outro tipo de doença degenerativa, é a mesma. Qualquer doença crônico-degenerativa, a evolução ocorre da mesma forma, com inflamação, com estresse oxidativo, com morte das células. E aí começa a morrer o condrócito, começa a morrer. Aí o corpo fala assim, começa a encurtar o telômero.
Aí o corpo fala assim, opa, tá encurtando muito o telômero, o que eu vou fazer? Não vou deixar mais esse condrócito morrer. Aí o condrócito vira um condrócito zumbi. Eu te chamei de zumbi num podcast anterior, vou te chamar novamente. Então você vira um condrócito zumbi, senescente, e esse condrócito zumbi não faz a função anabólica dele. Ele faz a função catabólica. Libera metaloproteinases, inflamação e vai gerar fibrose na articulação. Da mesma forma. Então, o processo é o mesmo, idêntico, da mesma maneira. Então, ativos nós podemos utilizar diversos, desde os nutracêuticos com capacidade anti-inflamatória, por exemplo, a curcumina. Nós temos hoje tecnologia na curcumina para torná-la mais biodisponível, porque a curcumina ela tem uma baixíssima biodisponibilidade no cão. No gato, não. No cão. Por quê? Porque o cão ele tem uma enzima que chama glucuronidase, que quando a curcumina é absorvida, ela é destruída no fígado e chega muito pouco no tecido. Então, hoje é feito o quê? Uma tecnologia de diversas estruturas que podem ser aplicadas a essa curcumina, tornando o ativo biodisponível, para que ele chegue aonde é o alvo, que seria a célula, para não ficar só no fígado, para ele ter essa ação sistêmica de uma forma superior. Isso são tecnologias que são aplicadas nesse nutracêutico. Aí, da mesma forma, a boswellia, que é um outro nutracêutico, também aplicando tecnologia, torna ele mais biodisponível. Por exemplo, a Drogavet tem um ativo que chama MUV, que é uma boswellia mais biodisponível. Tá? Então você tem ativos, vários ativos disponíveis no mercado para trazer essa característica. A curcumina, por exemplo, você tem o Curate, você tem o Curcuvet, tá? Que são ativos para melhorar a característica da absorção dessa curcumina. Então eu já fiz uma associação de cúrcuma e boswellia para um efeito anti-inflamatório. Aí eu posso atuar na modulação da inflamação. Posso utilizar, por exemplo, um colágeno não hidrolisado do tipo 2. Não é o colágeno hidrolisado, é o colágeno não hidrolisado. E ao contrário do que o pessoal pensa, mas o colágeno é uma molécula grande, etc. Não, esse é patenteado, ele é pequeno, ele vai ser absorvido pela célula M e vai exercer um efeito imunomodulador na redução. Falar assim para o organismo, não ataque tantas articulações, fala para o condrócito não ser tão bipolar, para ele para o lado anabólico, não catabólico. Aí você tem outros ativos para modulação das citocinas inflamatórias, tem uma grande gama de compostos que podem compor uma formulação nutracêutica. Temos a condroitina, a glucosamina, que hoje está cada vez menos sendo utilizado, mas eu vejo resultado interessante da utilização, tem um efeito sinérgico. Modulação da inflamação. Tem várias estratégias também. Por exemplo, hoje a medicina nessa área está evoluindo tanto que nós temos ativos, por exemplo, para eliminar os condrócitos senescentes. Então, esses condrócitos que não estão funcionando, que viraram zumbis, que estão colocando fogo na articulação, nós conseguimos eliminar. São no que nós chamamos de associações de senolíticos nessas fórmulas. Então, eu uso o condroprotetor, uso senolítico, modulo inflamação, modulo dor, e aí eu tenho um efeito muito interessante. E a gente tem que tomar cuidado, tá? Não falando mal, porque nós temos medicamentos espetaculares no mercado para o controle da dor. Só que quando a gente tira a dor do animal e não trata a causa, ou não dá um suporte para essa estrutura anabólica, muitas vezes eu posso ter um problema da evolução mais rápida da doença osteoarticular, porque o paciente não sente dor, então ele vai lesionando cada vez mais a estrutura. Então, se eu uso um medicamento que é para dor, que nós temos vários disponíveis e bem famosos no mercado, excelentes para o controle da dor, eu não posso esquecer de dar os substratos para que essa estrutura osteoarticular tenha o efeito anabólico. E quando eu falo, para não ficar estranho, de um processo anabólico e catabólico da articulação, da cartilagem, muitos colegas vão falar, mas a cartilagem não regenera. Realmente. Então, o que eu quero mostrar? Imagina que a gente tem uma floresta amazônica, com toda a biodiversidade, está cheia de árvore aí, não está? Se eu desmato aquela floresta e coloco prédio e cimento, a floresta vai crescer? Não.
Ou seja, se eu cimentei a cartilagem, eu perdi o tecido cartilaginoso, eu não consigo reparar, perfeito? Sim. Agora, o terreno da floresta, se houve uma devastação ali, que cortaram árvores, mas tem terra, eu posso plantar árvore ali. Sim. E aí que entra o nutracêutico, é para regenerar o terreno que cabe mais árvore. Então, assim... Você entendeu isso? Porque o entendi. pessoal não consegue fazer esse discernimento. Uhum. Então, ele vai estruturar melhor aquela floresta que nós temos para justamente colocar mais árvores. E traduzindo, só para explicar como é que funciona uma articulação, acho que é interessante para os colegas entenderem. Então, imagine uma esponja da vovó. Sabe aquela esponja que você toma banho, que você enche de água, que ela fica cheia, gorda de água? Quando você pisa nela, o que acontece? Com a água, sai. Quando você tira o processo de... Tirou a mão ali, ou o pé, volta aquele líquido novamente. Então, acontece exatamente isso na articulação. Quando você pisa, você espreme as estruturas, o líquido sinovial sai. Quando você poupa, o líquido sinovial vem e traz os nutrientes. Esse é como ocorre o processo. E o que nós temos de estrutura que compõe o proteoglicano? São vários bolsinhas de colágeno, como se fossem saquinhos. E dentro desse saco eu coloco um galho, e no galho eu tenho folhas, que são a condroitina. Essa condroitina é carregada negativamente e ela puxa o líquido sinovial, enchendo os bolsões desses saquinhos, né, com o líquido sinovial. Então eles ficam cheios de líquido sinovial. Quando eu piso, eu espremo, e quando eu poupo o movimento, ele volta trazendo os nutrientes. Então, quando eu falo em plantar árvores, é melhorar essa estrutura dos proteoglicanos. Então eu vou ter o quê? Um impacto melhor possível do que eu tenho de cartilagem para amortecer aquele impacto, aquele atrito, e automaticamente eu vou reduzir carga inflamatória em decorrência desse processo. Legal. Bloqueando o avanço. Exatamente. Por isso que eu preciso dar o substrato também, não só pensando na questão da retirada da dor, porque a doença evolui e vai chegar a um ponto que mesmo o medicamento não vai ter o efeito, ele pode ter ruptura de ligamento, uma série de outras consequências. Às vezes fica pior do que já estava, né? Pode acontecer. Por isso que a gente tem que dar esse substrato. E o doutor falou de alguns ativos, né? O colágeno não hidrolisado, tipo 2, né? Falou também da boswellia, enfim. A Drogavet, ela tem diversas formas farmacêuticas e você consegue encontrar no nosso guia de nutracêutico algumas delas, algumas sugestões de fórmulas também. Por exemplo, a gente consegue fazer o colágeno tipo 2 em filme oral. Filme oral é um aliado ali na hora de você administrar o medicamento, principalmente para os felinos. É muito mais fácil, né? A adesão ao tratamento aumenta bastante. A gente tem a fórmula antirreumática com MSM e boswellia também. A gente tem uma solução regeneradora articular. Enfim, dentro desse guia vocês conseguem ver várias sugestões de fórmulas para os problemas osteoarticulares, né, Fabi? Perfeito. Então, a gente vai colocar o QR Code na tela para vocês baixarem, né, gratuitamente, ter acesso a todos esses ativos, sugestões e muito mais. Isso mesmo. E lembrando também que todas as unidades da Drogavet, Brasil inteiro, possuem essas formulações. Então, é só procurar a Drogavet mais próxima de você e entrar em contato com a farmacêutica. Perfeito. Doutor, gostaríamos também de conhecer um pouquinho, na prática, o sucesso dos nutracêuticos em patologias articulares. Não sei se o doutor tem algum caso, enfim, que pode aí dividir com a gente. Mais um, né? Na verdade, a gente tem milhares de casos, tá? Não só meus, mas também dos alunos. Tá? Então, é um recurso assim, absurdo. Hoje que a gente poderia relatar vários casos, tá, de pacientes. E o que é interessante, sempre que você utilizar esses ativos com essa estratégia, você proporciona melhora. E essa melhora é notória. Ela não é pequena, não. Inclusive, eu até faço um desafio para os colegas veterinários que quando souberem fazer essa prescrição de maneira adequada, após 15, 20 dias... perguntar para o tutor como que está o resultado do paciente. Se você modulou o quadro inflamatório, deu substrato para a questão anabólica, você traz uma melhora, normalmente considerável nesses pacientes. Tá? Então, relatos
nós temos vários e vários e vários, inclusive por parte dos alunos. Eu tenho, acho que milhares de alunos também. Com certeza. E eles fazem as prescrições, eles colocam ali nos grupos e trazem relatos realmente incríveis dentro da rotina, nessa melhora da qualidade de vida desses animais. Que legal. Tem algum, assim, ativo que você utiliza mais, que os seus alunos utilizam mais para problemas osteoarticulares? Tem vários. 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 Não dá pra... Olha, eu poderia citar pelo menos 10. Tá? O próprio PEA é interessante, Sim. que é a palmitoilentanonamida, que é um endocannabinoide, então ele atua na questão da dor. Tá? O próprio colágeno não hidrolisado, no aspecto da modulação. A membrana da casca do ovo é excelente, também no aspecto da modulação da dor. Tá? Então você tem a curcumina boswellia para uma ação anti-inflamatória. Fica muito parecido ao efeito do corticoide, porque atua em COX e LIPOX, tá? Com praticamente mínimos efeitos colaterais. Então você vai fazendo essas associações. E nós temos ainda fitoterápicos, que podem ser utilizados. Tá? Então, realmente é um universo incrível. E o que é interessante? Você faz a fórmula para o paciente, num quadro inicial, não precisa colocar tantos ativos, pode trabalhar com uma dose menor. À medida que você vai evoluindo, porque se trata de uma doença crônico-degenerativa, eu posso fazer o aspecto de aumentar os ativos e também de ir ajustando a dose. Esse é um segredo, tá? Que você vai potencializando. O que acontece muitas vezes? Quando você faz uma prescrição de um nutracêutico, o corpo ele acostuma. Então é interessante que ter uma flexibilidade de aumentar a dose, de colocar um outro ativo com aquela mesma função, porque é como se ele desse um despertar para o organismo novamente. Isso realmente ocorre nos pacientes. Que legal, tá, okay? Interessante. Bom, a gente viu aí que a lista de nutracêuticas é extensa, né, Fábio? E que a Drogavet, ela tem aí vários ativos, inclusive o guia nutracêutico que a gente já falou para vocês, né, para assegurar um tratamento eficaz, efetivo do pet, tanto cão quanto gato. Então, doutor, agradecemos mais uma vez a participação de você nesse assunto tão especial aí, tão legal. Se deixar, a gente fica aí falando sobre esses assuntos do nosso podcast, né? E eu queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal que está assistindo seguir. A minha rede social é Luiz Nutrivet no Instagram, que é o principal, né? O principal mecanismo que eu uso é o Instagram. E Luiz Nutrivet, me siga que vai ter um conteúdo bem legal ali para vocês. É isso mesmo. Obrigada, doutor. Obrigado. Obrigada a todos vocês que estão com a gente até agora. E fique de olho, porque o próximo episódio já está no forno. Isso mesmo. Obrigada e até o próximo Clinicast. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.